Gente, estamos de volta agora ao vivaço. Nós estávamos com um probleminha técnico aqui, mas a gente já restabeleceu o sinal com a Susan. Susan, você está me ouvindo melhor? Estou ouvindo muito bem. Tudo bem, Susan? Boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Boa tarde, você, aos ouvintes, e eu que agradeço novamente o convite. Bom, para quem não pegou o início do programa, eu e a Susan, nós nos conhecemos num grupo de apoio que tem pacientes e cuidadores de portadores de tumores cerebrais, que é o chamado glioblastoma. E a Susan perdeu o pai dela para o glioblastoma, eu também perdi o meu pai para o glioblastoma, mas mesmo assim nós continuamos no grupo de apoio. Bom, mas a entrevistada aqui não sou eu, é você, Susan. E eu queria saber de você, o que te fez permanecer no grupo até hoje? Você que é nutricionista, inclusive ajuda muitos pacientes com as suas dicas, com as suas aulas, com as suas recomendações, porque a gente sabe que os tumores cerebrais versus alimentação, é tudo, né? A gente precisa entender que esse fluxo alimentício precisa estar em ordem. Então, eu queria entender o porquê que você permaneceu no grupo, Suza. Então, acho que a princípio eu tive realmente essa intenção de tentar instruir as pessoas, né, como se alimentar para conseguir enfrentar esse tratamento que é bastante agressivo, né, com mais qualidade, com mais saúde, melhorando a imunidade. Mas, com o passar do tempo, eu vi que as demandas eram outras, né, porque ia muito além da alimentação. E assim, eu não escolhi passar por isso. Agora, uma vez que eu tive que passar por isso, eu decidi fazer de tal forma que todas as pessoas que viessem depois de mim pudessem ter o seu trajeto amenizado. E é muito interessante, porque já tem o quê? 3 anos do falecimento do seu pai, Suza? Isso, 3 anos quase agora, em novembro. Tá, e para quem está em casa, para poder entender, quem está ouvindo a gente, acompanhando a gente pelo YouTube, esse grupo de apoio que tem pacientes e cuidadores com portadores de glioblastoma, que é esse tumor cerebral agressivo demais, é um tumor extremamente radical, né, para o paciente. E a gente sabe que as pessoas elas ficam muito sensíveis nesse grupo, né, Susan? Tanto cuidadores como a gente, que foi, né? Quanto os pacientes. E, na sua opinião, qual que é a importância desses grupos de apoio, Susan? Eu acredito que é muito importante a gente se sentir ouvido e entender que não é só com a gente que acontece aquilo. Você ter referências, né, de pessoas que passam pelo mesmo problema te ajudam em todas as esferas, né? Tanto na parte prática, onde as pessoas podem compartilhar experiências, quanto realmente na questão do apoio que você recebe, porque são pessoas que conseguem sentir, né, a dor que você sente, os medos, a ansiedade, e acho que essa troca ajuda muito, né, a atravessar esse processo de uma maneira menos pesada. Susan, a gente sabe que a sensibilidade por conta da doença fica muito próximo da questão da finitude, né? A gente até já tratou aqui sobre morte, finitude, luto. E eu fiquei sabendo que você fez até um curso sobre luto e finitude, né? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Foi por conta do grupo? Sim, foi por conta do grupo, porque, na verdade, eu fiz o curso da doutora Ana Cláudia Quintela Arantes, que você já entrevistou também, e lá a gente tem pessoas, né, em todas as fases, em todos os estágios, e só para deixar claro, finitude não tem a ver com tempo de vida. Finitude é um diagnóstico clínico, ou seja, uma pessoa que fez os tratamentos, tem uma doença que ameaça a continuidade da vida dela, e não tem na medicina nenhum tratamento que seja capaz de frear o avanço dessa doença. Então, a finitude, diferente do que as pessoas pensam, não está relacionada ao tempo de vida, mas é um diagnóstico. Isso pode ser horas, uma semana, mês ou até mesmo anos, esse processo, a depender de como a doença avance, né? Não, eu até fiz essa comparação em relação à questão do glioblastoma, porque a gente sabe, por ser uma doença muito agressiva, muitos pacientes acabam, assim,
entrando numa situação psicológica complexa, né, Susan? Porque não quer dizer que você já está com o diagnóstico, você já está assinando lá a sua sentença de morte, a declaração de morte. Não é assim. A gente sabe que tem pessoas que recebem muito bem o tratamento, a gente tem casos até de gente que se curou, né? A gente sabe disso, com alimentação, com a fé. Então, a gente tem também pessoas no grupo, pacientes que estão aí firmes e fortes, super saudáveis, isso que é o mais importante. Então, eu imagino que essa questão psicológica tem muito a ver em relação a trazer o tratamento contra, não só contra o câncer cerebral, mas contra qualquer tipo de doença agressiva, né? Mas essa questão da finitude é interessante, porque eu também cheguei a falar com a doutora, a doutora Ana Cláudia, né? E é interessante que ela fala realmente que a questão da finitude é um ponto de vista, né? Então, como que você entendeu quando você perdeu o teu pai, Susan? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência. Então, esse processo de finitude, como eu falei, pode ser diferente para cada pessoa. Meu pai, do diagnóstico até que ele faleceu, foram 5 meses e 17 dias. Foi bastante rápido. Só que, assim, eu acredito que quem tem a possibilidade de passar por esse processo, ela tem uma vantagem em relação às pessoas que têm perdas repentinas. Então, por exemplo, você escuta muitas pessoas dizerem assim, não, eu gostaria de morrer dormindo, ter uma morte assim, né, tranquila, suave. Só que a morte pode ser suave, mas o processo de luto, para quem fica depois, às vezes é mais complicado. Porque quando você tem um processo onde você consegue ver que a pessoa realmente está partindo, e consegue tomar consciência disso, você vive um chamado luto antecipatório. E a depender de como você lida e como você ocupa esse tempo que você tem com a pessoa, você pode usar isso de maneira a atenuar muito quando o luto se concretiza. Então, o luto antecipatório, ele seria um luto mais ameno, porque você entende que a morte é algo eminente, por outro lado, aquela pessoa está ali, ao seu alcance, você ainda consegue vê-la, você consegue falar com ela. Então, eu acho que se você aproveita bem esse tempo, ajuda muito no processo de quando o luto realmente se concretiza. Susan, e o que você tirou de lição de tudo isso com a partida do seu pai, com a sua participação super ativa no grupo de apoio? Qual é a lição que fica para a gente poder... eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a tua. Primeiro, Patrícia, eu acredito que, assim, independente de se a pessoa tem um diagnóstico ou não, acho que o assunto morte deveria ser mais tratado, porque é algo que todos temos certeza, só não sabemos o tempo, né, que isso vai acontecer. E hoje, ainda, na nossa sociedade, ela é vista como um tabu, né? E muitas vezes, por não falar sobre, parece que as pessoas têm uma coisa que acho que se falar vai atrair. E não é. E quando você fala sobre ela, você consegue ter uma perspectiva melhor da vida. Quando você fala sobre morte, na verdade, você está aprendendo como viver melhor. Em que você quer investir o seu tempo, aonde você quer estar, com quem você quer estar. Então, quando a gente traz o assunto da morte para o dia de hoje, mesmo sem estar com nenhuma patologia, né, diagnosticada, a gente entende que, assim, somos finitos. E as escolhas que eu faço hoje, né, pode ser que eu não tenha a possibilidade de fazer amanhã. Então, ela nos ajuda a viver melhor o dia de hoje. É como eu falo, eu estou no grupo... não só pelos pacientes, mas por mim também, porque eu não quero esquecer disso. É muito fácil, depois que passa tudo, a gente vai passando e volta a ter a vida como a gente tinha antes. Mas ali, todos os dias, eu me lembro que não é para sempre, que é o que eu tenho que viver hoje. Então, assim, todos os dias eu estou no lugar onde eu queria estar. Se eu estou aqui hoje, e se você me perguntasse, se você morresse amanhã, onde você estaria? A minha resposta é, não estaria aqui, então estou no lugar errado, não estou sabendo direcionar a minha vida. Susan, você sabe que eu sou tua fã, muito obrigada pela sua participação, o grupo te ama,
Você é peça fundamental, né, para todos os dias que a gente, quando acorda e tem mensagens positivas que você coloca lá, os pacientes também com as suas dicas de nutrição. Numa outra entrevista a gente vai falar sobre nutrição. Hoje a ideia era falar sobre essa questão do luto, da finitude realmente, mas o quanto como profissional e como pessoa você tem ajudado a pacientes e cuidadores. Então é uma honra ter te entrevistado. Muito obrigada e um beijo para o grupo, né? Isso mesmo. Patrícia, primeiro, obrigada a você. Como eu falo, cada um, né, com as suas habilidades ajuda. Você também, logo após, eu perdi meu pai, meses depois você perdeu o seu, e de todos os modos, você não se desvencilhou, muito pelo contrário, você sempre traz esse assunto, você sempre busca pesquisadores, tudo que sai e tenta ajudar. Então, é muito importante isso, né, porque muitas pessoas estão lá e quando, de repente, o familiar falece, elas, né, se desligam realmente porque não conseguem. E tem pessoas que ressignificam, né, aquela dor que passou tentando ajudar. E é algo que você faz também. Qualquer coisa que a gente precisa, a gente te aciona e você está prontamente. E eu agradeço você, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo lá do grupo que está assistindo, com certeza, isso aqui. E acho que todos nós que estamos lá, né, ninguém sai igual disso aqui. E espero que cada um de nós consiga sair melhor do que a gente chegou. Ninguém larga da mão de ninguém de jeito nenhum. Suza, muito obrigada. Um beijo. Eu queria te agradecer porque o fuso horário é totalmente diferente, aí já está tarde da noite, né? Muito obrigada por você ter participado aqui do programa. Até uma próxima. Obrigada a você. Fica com Deus. Amém. Fica você também. Bom, Não Pira, Respira fica por aqui. Semana que vem tem mais temas sobre saúde mental. Se você tiver alguma sugestão, é só mandar aqui pra gente. E a gente volta quarta-feira por volta de 4h20 da tarde, aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho, o Igor Silveira, eu vou para um rápido intervalo e ele volta com você. Não